Oi gente, então vamos lá. No vídeo de hoje eu vou ensinar vocês como que eu lavo os meus pincéis e esponjas de maquiagem. Muito simples, sem muito segredo. Coloquei as esponjinhas todas de molho numa vasilhinha com água e detergente, tá gente? Eu usei detergente P de coco. E coloquei os pincéis de molho num copinho de plástico com shampoo de limpeza profunda. Por quê, gente? Porque eu tenho alguns pincéis que são de cerda natural. Os pincéis de cerdas naturais, eles não é bom lavar com detergente porque pode ressecar. Os de cerda sintética não tem problema. Aí, ó, eu coloquei tudo de cabeça pra baixo, meio que pra ficar de molho. E aqueles pincéis que são de passar sombra mais em formato de esponjinha, eu também deixei junto com as esponjas. Aí eu fui lavando, primeiro enxaguava, depois eu coloquei um pouquinho de água com shampoo, enxaguei e fui batendo ali. Esse potinho retangular que eu tô usando, ele é meio que pra eu saber se tá limpo ou não, tá, gente? Porque quando eu bato o pincel ali, a água muda de cor, aí eu consigo ver se já limpou ou não, tá? Olha lá, ó, aquele ali, o tanto que soltou. Aí eu enxago bastante, coloquei um pouco de shampoo na mão e fui esfregando na minha mão, tá vendo? Ó, aí fui enxaguando. Aí eu jogava a água fora pra poder ver como é que tava. E assim, gente, o vídeo tá bem acelerado, tá? Eu acelerei 4 vezes, então assim, muito rápido, porque é um pouquinho demorado esse processo, tá? Eu fui esfregando bastante na mão, enxaguando muito, porque não pode ficar resíduo de shampoo, de produto no pincel. Enxaguava, fazia uma conchinha com a mão e esfregava também nas laterais dos pincéis. Ó, fui esfregando bem, ó. Tá vendo que eu rodei o pincel na mão pra lavar a lateral. Esses pincéis aí são de cerda natural, por isso que eu tô usando o shampoo. Aí, ó, lavei de novo, lavava até a água sair limpa, até perceber que ele não tava mais sujando a água. E sacudia assim, balançava pra tirar a água e colocava em outro copo. Ó, primeiro eu enxaguava bastante a espuma. Esse pincel de base, tá, gente? Ele não é cerdas naturais, olha lá, vocês viram como que a água saiu suja, ó. E ele ainda sujou bem o copo. Fazer essas batidinhas no fundo, mostrei pra vocês, olha lá como que o prato ficou sujo. Fazer essas batidinhas assim no fundo ajuda a limpar o meio do pincel, porque vai absorvendo e vai entrando o produto pro meio. Então é muito importante, olha lá, ó, o tanto que eu já tinha limpado e o tanto de base que ele ainda tá soltando. Ó. Esfreguei bastante. Você tem que ir lavando, esfregando até sair tudo. Ó, olha lá. Fazendo de novo, esfregando. Não pode ter preguiça, não. Tem que ser caprichado. Põe só uma gotinha de detergente, tá, gente? É pouca coisa. Não gastei muito detergente nem muito shampoo. E a maioria dos meus pincéis, eles são de cerdas sintéticas. Então, a maioria eu pude lavar com detergente. Ó, aquele ali meu é de base. Eu não sei se ele é ou não é. Aí, eu lavei ele com detergente mesmo. Mas eu acho que ele não é, não. Sujou muito o prato, tá vendo? Teve hora que eu tive que lavar o prato. Porque a base, normalmente, ela é a prova d'água, né? Então, ela agarra no fundo do prato e não sai. Ó, olha lá. Aí fui fazendo, limpando mais. Os pincéis que ficam mais sujos são os que a gente usa pra passar base, corretivo, que são produtos mais melequentos mesmo. E que você usa com mais intensidade, né? Aí esfreguei bastante na mão, ó. Esfregando na mão. Fui abrindo ele um pouco, como tem que abrir delicadamente, tá, gente? Você não pode arreganhar muito o pincel, não, senão ele não volta pra forma normal. Aí você estraga seu pincel. Tem que abrir com delicadeza o meio pra enxaguar e lavar o meio também. De tempos em tempos é sempre bom limpar o pincel. Primeiro porque o pincel limpo evita formação de fungo, bactéria, né? Você pode pegar até alguma dermatite se você ficar usando o pincel muito sujo com produto. Segundo, porque a maquiagem fica com acabamento mais bonito e a cor dos produtos também fica mais fiel, né? Porque à medida que ele vai ficando muito sujo, ele começa a entregar uma cor mais carregada. Principalmente pincel de sombra, né? Se você usa um pincel de sombra sempre, principalmente quando você vai usar uma sombra escura, se você não limpar, na hora de você usar uma sombra clara, vai manchar. Aí, ó, lavando, esfregando com a mão, fazendo essa técnica, tá vendo? De apertando no fundo. Aí parece que eu tô apertando com muita força, porque o vídeo tá bem acelerado, tá, gente? Mas eu aperto com delicadeza.
fecho a mão assim, fazendo uma bolinha e giro o pincel lá dentro pra lavar as laterais, porque o pincel não suja só em cima, né? Ele suja as laterais também. Ó, aqui esse pincel aí já é de iluminador, então ele já não sujou tanto, tá vendo? Porque o iluminador é um pó mais claro. Mas eu sempre gosto de conferir, pra saber se saiu tudo. Ah lá, esse é cerdas naturais, aí eu pus shampoo. Fiquei batendo ele no fundo, eu acho que esse é de blush. Ele tava sujo no cabo também, tá, gente? Aí eu limpei, lavei o cabo dele, olha lá, rodei pros lados, que ele tava com a lateral bem sujinha. Enxaguei, e aí eu vou... como se eu estivesse abanando o pincel, né? Pra retirar o excesso de água. Esse aí é de pó também, ó. Vou tirando. Outra coisa, porque também tem que ter delicadeza. Além de deformar as cerdas, né? Que na cerda natural até que não acontece muito isso. Mas a cerda sintética pode deformar. Mas o pincel de cerda natural, ele tende a soltar mais cerda, tá? Então, se você lava com muita agressão, com muita força, é perigoso você perder muita cerda. E aí seu pincel vai ficar ruim, porque vai estar com poucas cerdas. Eu quis ir lavando os maiores primeiro, pra já ir secando. Esse pincel leque meu, ele não tava muito sujo também, que eu uso ele só pra limpar a maquiagem quando cai. Ali embaixo do olho e tal. Comecei limpando os pincéis de sombra. Tinha alguns que estavam bem sujos. Os pincéis de sombra são os que você tem que limpar com mais frequência, né? Porque a cor que você usa não é a mesma. Se você não é maquiador profissional, provavelmente seus tons de base são o mesmo. Então, o pincel de base, a questão de cor não vai te dar tanto prejuízo. Agora, o pincel de sombra, a gente vai alternando a sombra e ele vai ficando mais sujo. Por isso que eu amo paletinha que vem com o próprio pincel. Porque aí, olha lá, como que ele saiu bem marrom, tá vendo? Que os pincéis da própria paletinha já fica para aquelas cores. Enxágua bastante. Com delicadeza vai limpando e secando. E aí sempre, gente, sempre tem que enxaguar bem, tá? Não pode deixar resíduo, como eu falei com vocês, pra evitar de ressecar o pincel, de endurecer. Porque tem que tratar o pincel com cuidado, pra ele durar mais. Os meus pincéis duram anos, gente. Nossa, tem esse conjunto meu da Mary Kay, tem mais de 10 anos que eu tenho ele. Ele é muito bom. Mas já tem muito tempo que eu tenho. Mas eu tenho cuidado, né? Nesse sentido. Lá, sempre esfregando na palma da mão para ajudar a remover o excesso, abrindo levemente entre as cerdas. Alguns pincéis aí já não estavam tão sujos, tá, gente? Logo, aquele ali de pentear a sobrancelha não tinha sujeira quase nenhuma. Só lavei mesmo para tirar o excesso. Até porque também fica guardado, né? E acaba com o tempo, pega poeira e tudo mais. Os pincéis, gente, já vou adiantando, é bem mais fácil de limpar do que as esponjas. É bem mais simples, porque a esponja ela absorve muito mais sujeira. Olha lá. Nossa, eu perdi as contas de quantas vezes que eu esvaziei. Olha lá, sujou bastante a vasilha, eu tive que lavar ela de novo. Eu perdi as contas de quantas vezes que eu esvaziei essa vasilhinha de água. Mas foram muitas, tá? Ali era outro pincel de sobrancelha, também tava bem limpo. Ó o copo, mostrei pra vocês, ficou imundo o copo que tava de molho. Ó, esse é o pincel de esfumar. Eu sabia já que ele ia ser um dos mais sujos, porque ele é bem... Eu uso ele muito, né? Eu uso pra fazer contorno no nariz, uso pra fazer contorno no côncavo. Então eu sabia que ele ia estar mais sujinho. Ó, enxaguei ele bastante. Mas o pincel de sombra, como ele é pequenininho, ele é fácil de lavar, né? Os pincéis maiores é que demora mais pra poder conseguir tirar tudo. E aí eu tava lavando ele com a mão pro alto, cortou.
Agora vamos pegar as esponjinhas, gente. As esponjinhas deixei de molho na água com sabão e comecei a esfregar com a mão, tá? Não pode ter preguiça, porque as esponjinhas dão trabalho. Passava o sabão delicadamente nela e ficava esfregando uma mão na outra. Olha o tanto de água suja que sai. Olha o tanto. Essa tava muito suja. É uma esponjinha oval que eu tenho, ela é clara. Nunca compro esponjinha clara, gente. E aí ela ficou suja demais. Demais da conta. Então eu fui esfregando. Aí, gente, eu deixei ela mais de molho. Coloquei ela lá na água com detergente, porque ela tava muito suja. Aí vim lavando a outra, tá vendo? Sempre passando detergente na superfície, sempre esfregando com a mão suavemente, ó. E apertando muito. Gente, a esponjinha, ela absorve muita água e o sabão. Então tem que ter paciência. Além de limpar ela toda, você tem que enxaguar. O segredo maior é enxaguar muito, tá? Pra não ficar detergente lá dentro. Vai passando o detergente, vai esfregando suavemente com a mão. Enxaguando. E aí você vai apertando ela o tempo inteiro pra ela ir absorvendo água e soltando espuma. E absorvendo água e soltando espuma. Até você ver que a espuma tá saindo, que a água tá saindo sem espuma e limpa. Tira tudo, mas tem que ter, assim, paciência, tá? Se você não tiver... Eu demorei mais de 1 hora pra lavar meus pincéis, tá, gente? Porque eu acelerei bem o vídeo. Mas se você não tiver com muito tempo, você pode fazer em partes. Lava primeiro as esponjas num dia, depois lava só os pincéis de sombra, depois só os pincéis de pó. Aí você vai gastando menos tempo. Ó, minha mão até doeu. Eu parei a mão porque fiquei apertando ali tanto tempo. Mas foi ótimo, que ficou limpíssimo. Fica parecendo novo. Aí coloquei ali no prato pra secar. Aí voltei pra aquela que tava muito suja, ó. Eu punha ela entre as mãos e ficava esfregando. Uma mão passando assim, uma na outra, né? Só que ela é muito macia também, essa esponja que eu tenho mais macia. Então, por consequência, ela absorve mais produto. E aí, ela tava muito suja. E também eu acho que ela é a primeira esponja que eu tive, então... já tem mais tempo e eu nunca tinha lavado minhas esponjas. Olha que vergonha. Aí vim lavar outra azulzinha. Ela é em formato de gota também, igual aquela lá rosa pink, só que a rosa pink tem um cortado ela tem um cortado embaixo que deixa o topo dela reto. Essa aí não. Ela é toda ovalada. Acho que as duas vieram juntas na mesma caixinha. Todas as duas são da Macrylan. Eu passei elas pra lá porque tava espirrando água nela. E ela tava molhando de novo. Ó, fui esfregando, apertando bastante com as mãos. E é assim, a gente vai torcendo, enxaguando, não tem muito segredo não. Mas gente, é até bom que é até um exercício pro pulso, tá? Pra fortalecer o pulso. É até gostosinho ficar limpando. Essa aí é uma esponjinha menor que eu tenho, gosto de usar ela pra aplicar corretivo. Como ela é menorzinha, ela te dá mais precisão, tá? Quando você quer aplicar numa área menor, é mais fácil. Olha lá, aqui esfregando bem as mãos e limpando. Ela não tava tão suja, porque eu não uso ela tanto. E aí, gente, importante sempre deixar secar a sombra, tá? Não mostrei até o final do vídeo, eu acho que eu não mostro como que eu coloquei, mas não pode deixar ela secar, nem o pincel, nem elas, tá? Secando sempre a sombra. Aí tô lavando aquelas esponjinhas de sombra, sabe? Aquelas pequenininhas. Acabou que a minha mão ficou alta, ficou difícil pra vocês verem aí no finalzinho. Mas eu ponho nesses copinhos pra secar e sempre a sombra, tá? Porque no sol pode deformar. Principalmente o pincel de cerdas artificiais, né?
Se deixar no sol, ele pode deformar, então não deixa não. Seca rapidinho, de um dia pro outro, se tiver quente, eles já estão secos. Aí, ó, voltei naquela primeira que eu deixei de molho. E continuei. Ela até achei que já tava limpa, mas ela demorou pra parar de soltar sabão. Eu percebi que ela tava soltando muito sabão. Aí deixei ela de molho na água. Tinha deixado a pequenininha de molho também, que eu acho que foi a mesma coisa. Ela tava soltando muito sabão, que ela também é mais molinha. E aí eu deixei ela de olho na água pra ela absorver bastante água e soltar a espuma, né? Porque não é interessante deixar ficar espuma lá não, senão pode até causar ressecamento na sua pele, pode te dar alguma alergia. Imagina, passar detergente no rosto. Detergente super forte, vai ressecar pra caramba. Aí tem que ir enxaguando e apertando, apertando, apertando. Olha lá como que elas ficaram limpinhas. 100% não dá pra voltar não, tá, gente? Porque tem algumas manchas que ficam mesmo, principalmente de, igual eu falei, eu usei muito tempo sem limpar e produtos de maquiagem e tal. Mas ela volta a já ficar bem mais clara, mais macia. Ela, na hora de passar na pele, o toque dela fica mais suave e fica mais higiênico também, né? E é só isso, gente. Bem simplesinho assim. Agora é só deixar secar. Deixei secar a sombra, tá? Como eu falei com vocês. De um dia pro outro, já tava pronto.